Oi, boa noite, bom dia, boa tarde. Vamos ao finalzinho do nosso livro, A Tenda Vermelha. Já estou com saudade dele, com certeza. E hoje, durante o dia, eu estive pensando isso. Eu disse, esse livro poderia ser o prólogo da próxima história, né? Porque ficou José com esses 2 filhos no Egito, Diná, que voltou com certeza, não sei, mas vamos ver hoje, né? Foi um belo romance, né? Eu acho que sim. Eu gostei muito. Nós paramos na parte 36. Essa parte 36 foi a última que eu li. Diná tinha ido para o acampamento lá, que é quase, pelo que ela descreveu, quase uma cidade, né? Pequena, do clã de Jacó, que tinha muita gente. E Gera, uma das sobrinhas dela, simpatizou muito com ela e se sentou ao lado dela, na porta da barraca, e tagarelou e contou a história de toda a família. Todas as rixas, todos as mágoas, os rancores, e chegou ao ponto de falar da única filha que Lia teve. E assim foi quando nós paramos, e eu vou pegar um pedacinho antes para gente relembrar. Pegar esse fio da meada, né? Então, vamos lá. Mantive o tempo todo os olhos fixos no meu fuso enquanto ela contava a história. E o que foi feito da irmã? Perguntei. A que foi amada pelo príncipe? Isso é um mistério, respondeu Gera. Acho que ela morreu de tristeza. Será? Fez uma canção dizendo que ela foi levada pela rainha do paraíso e transformada em uma estrela cadente. Alguém ainda se lembra do nome dela? Perguntei em surdina. Diná, ela disse. Gosto do som desse nome. Não é lindo? Um dia, se eu tiver uma filha, vou chamá-la de Diná. Gera não falou mais nada sobre a filha de Lia e continuou discorrendo sobre inimizades e caos e casos de amor entre os primos. Tagarelou até quase o fim da tarde, antes que lhe ocorresse começar a fazer perguntas a meu respeito. E a essa altura, eu já tinha um bom motivo para me esquivar, pois estava na hora da última refeição. Jacó morreu naquela noite. Escutei uma mulher soluçando e perguntei-me quem, entre suas noras, poderia estar chorando pelo ancião. Bênia envolveu-me em seus braços. Mas eu não sentia nem pesar, nem rancor. Gera trouxera-me paz. A história de Diná era terrível demais para ser esquecida. Enquanto a memória de Jacó estivesse viva, meu nome seria lembrado. O passado fizera o pior por mim, e eu não tinha nada a temer do futuro. Deixaria a casa de Jacó mais consolada do que José. Pela manhã, Judá preparou-se para levar o corpo de Jacó para Canaã, onde descansaria junto de seus antepassados. José assistiu ao corpo ser colocado em sua liteira coberta de ouro, e ele cedera para a viagem fúnebre. Quando Judá estava prestes a partir para enterrar seu pai,
Ele e José abraçaram-se pela última vez. Não quis presenciar a cena, mas antes que chegasse à minha tenda, senti alguém pousar a mão em meu ombro. E ao virar-me, dei com Judá, cuja expressão era um mapa de incertezas e vergonha. Estendeu a mão fechada para mim. Era de nossa mãe, disse, fazendo um grande esforço para falar. Antes de morrer, mandou-me chamar e pediu que eu entregasse isso à filha dela. Pensei que tivesse perdido o juízo, continuou ele, mas ela previu nosso encontro. Nossa mãe nunca esqueceu e, apesar de Jacó proibir, falou sobre você todos os dias, até morrer. Receba isto da parte de nossa mãe Lia, e que você encontre a paz, disse ele, colocando alguma coisa em minha mão e afastando-se em seguida, a cabeça caída no peito. Olhei para baixo e vi o anel de lápis-lazuli de Raquel, o primeiro presente que Jacó lhe dera. De início pensei em chamar Judá de volta e perguntar-lhe por que minha mãe me legara o símbolo do amor de Jacó por sua irmã. Porém, evidentemente, ele não teria como saber. Foi bom ver o rio outra vez. Depois do calor das colinas, a acolhida do Nilo era doce e fresca. À noite, nos braços de Bênia, contei-lhe o que ouvira de Gera e mostrei-lhe o anel. Estava confusa com o seu significado e ansiava por um sonho que me explicasse o mistério. Mas foi Bênia quem me deu a resposta. Segurando minha mão sob a luz e examinando-o com olhos acostumados à beleza, ele disse: talvez sua mãe quisesse dizer que este era um testemunho de que ela perdoara a irmã por suas antigas diferenças. Provavelmente é um sinal de que ela morreu com o coração reconciliado e que desejava a mesma coisa para você. As palavras de meu marido calaram fundo e lembrei-me de algo que Zilpá me dissera na tenda vermelha quando eu ainda era criança e pequena demais para compreender o sentido da frase dela. Abre aspas. Todos nascemos da mesma mãe. Uma vida inteira depois, eu percebia como isso era verdade. O percurso de volta foi tranquilo, sem qualquer acontecimento marcante, e minhas mãos estavam ociosas. Mas assim mesmo a viagem me deixou exausta. Ansiava por chegar em minha casa, ver Chifirrê e o bebê de Kia, que nascera no período da minha ausência. Fiquei extremamente desassossegada durante a parada de 3 dias em Mênfis. Mas procurei disfarçar minha impaciência por causa de Bênia. Ele voltava todos os dias do mercado transbordante de entusiasmo com as madeiras que encontrara. Elogiava com grandes exclamações a textura sedosa da oliveira, a cor negra uniforme do ébano, o aroma penetrante do cedro. Trazia pedaços de pinho e ensinou os filhos de José a esculpi-los. Trouxe-me também um presente, um cântaro com a forma de uma alegre tauarete, que me fazia sorrir cada vez que olhava para ela. O veleiro do vizir rebocava uma barcaça carregada com as melhores madeiras
quando deixou o porto de Mênfis para a última parte de nossa viagem em direção a Tebas. José e eu nos despedimos na escuridão da última noite. Não havia motivo para tristeza. Ele disse em tom despreocupado: "Este é somente um até breve. Se a Asnat engravidar outra vez, mando chamar você." Mas eu sabia que não nos encontraríamos mais. "José, isso não cabe a nós decidir." "Cuide-se bem", murmurei, tocando-lhe a face com a mão que usava o anel de sua mãe. "Vou pensar em você." "Eu também vou pensar em você", replicou ele docemente. Pela manhã, Bênia e eu seguimos apressados para o oeste. Uma vez em casa, retomamos a ordem rotineira de nossos dias. O filho de Quia era uma criança de boa índole e aprendeu a arrulhar de prazer quando sua mãe o entregava a mim nas noites em que saía para fazer algum parto. Eu raramente a acompanhava depois do entardecer, pois estava ficando velha. Meus pés doíam ao acordar e minhas mãos não eram mais tão ágeis, mas considerava-me afortunada por estar lúcida e ativa. Era ainda forte o bastante para cuidar de minha casa e de Bênia. Ele continuava rígido e firme, o olhar sempre claro, seu amor pelo trabalho e seu amor por mim tão constantes quanto o sol. Meus últimos anos foram bons. Quia teve mais 2 bebês, outro menino e uma menina, que tomaram conta de minha casa e do coração de meu marido. Recebíamos todos os dias inúmeros beijos com o doce perfume do hálito das crianças. "Vocês são o elixir da juventude", dizia eu, fazendo-lhes cócegas e rindo com eles. Vocês é que conservam meus velhos ossos que me mantêm viva." Entretanto, nem o carinho das crianças pequenas pôde protelar a morte para sempre. E minha hora chegou. Não sofri muito. Acordei no meio da noite, sentindo um peso esmagador em meu peito. Mas depois do primeiro choque, não senti mais dor. Bênia segurou meu rosto entre suas enormes mãos cálidas. Quia chegou e acalentou e envolveu meus pés com seus longos dedos. Eles choravam e eu não conseguia formular as palavras para consolá-los. Então, eles se transformaram diante de meus olhos e eu não tive como descrever o que via. Meu amado tornou-se um fanal que brilhava com o sol, e seu calor aquecia-me por inteiro. Quia surgiu resplandecente como a lua e cantava com a voz verde e solene da rainha da noite. Nas trevas que rodeavam as luzes de minha vida, comecei a distinguir os rostos de minhas mães. Cada uma delas refulgindo com seu próprio fogo. Lia, Raquel, Zilpá e Bilá. Ina, Renefer e Mérite. Até a pobre Ruth e a arrogante Rebeca alinhavam-se para receber-me. Apesar de nunca as ter visto, conheci também Ada e Sara. Fortes, corajosas,
submissas, bondosas, talentosas, confusas, leais, insensatas, prendadas, fracas. Todas elas davam-me boas-vindas à sua própria maneira. Oh! Exclamei, surpresa e maravilhada. Bene abraçou-me com mais força ainda e soluçou. Pensou que eu estivesse sofrendo, mas era apenas a emoção com os ensinamentos que a morte me havia reservado. Um momento antes de fazer a travessia, soube que os sacerdotes e mágicos do Egito eram uns tolos e uns impostores ao prometerem prolongar as belezas da vida além do túmulo que nos foi concedido. A morte não é nenhuma inimiga. A morte é o fundamento da gratidão. A morte... Vou repetir. A morte não é nenhuma inimiga. A morte é o fundamento da gratidão, da solidariedade e da arte. De todos os prazeres da vida, só o amor não deve nada à morte. Obrigada, amado, eu disse para Bênia, mas ele não me ouviu. Obrigada, filha, eu disse para Kia, que apoiara o ouvido em meu peito, e não escutando o meu coração, iniciou o seu lamento fúnebre. Morri, mas não os deixei. Bênia estava sentado ao meu lado e fiquei em seus olhos e em seu coração. Por semanas e meses e anos a fio, o meu rosto viveu no jardim. Meu cheiro agarrou-se aos lençóis. Enquanto ele viveu, andei com ele dia de dia e deitei-me com ele à noite. Quando seus olhos se fecharam pela última vez, achei que talvez eu fosse afinal deixar o mundo. Mas mesmo então, ainda permaneci. Chifirré cantava a canção que eu lhe ensinara, e Kia repetia os meus gestos. José pensou em mim quando sua filha nasceu. Gera deu à filha o nome de Diná. E Remosê casou-se e contou à mulher sobre a mãe que o mandara embora para poupar sua vida, para que ele continuasse a viver. Os filhos de Remosê tiveram filhos até a 100ª geração. Alguns deles vivem na terra de meu nascimento, e outros nos lugares frios e ventosos que Verenro descreveu à luz da fogueira de minhas mães. Não há mágica na imortalidade. No Egito, eu gostava do perfume do lótus. Uma flor desabrochava ao amanhecer na água do tanque e enchia todo o jardim com um aroma almiscarado, tão intenso e penetrante que até os peixes e os patos pareciam desfalecer. À noite, a flor muitas vezes murchava, mas o aroma perdurava. Cada vez mais fraco, porém nunca desaparecendo por completo. Dias depois, o perfume do lótus ainda pairava no jardim. Passavam-se os meses, uma abelha pousava perto do lugar onde o lótus florescera e sua essência desprendia-se outra vez, momentaneamente, mas incontestável. O Egito apreciava o lótus porque sua flor nunca morre. Também é assim com as pessoas que são amadas.
Basta algo insignificante como um som, um nome, 2 sílabas, uma alta e a outra suave, para trazer de volta os incontáveis sorrisos e lágrimas, suspiros e sonhos de uma vida humana. Quando alguém se senta à margem de um rio, vê somente uma pequena parte da superfície. No entanto, a água que passa diante de seus olhos prova que existem insondáveis profundezas. Meu coração transborda de agradecimento pela bondade que vocês me demonstraram sentando-se à margem deste rio, visitando os ecos de meu nome. Que seus olhos sejam abençoados. Que seus filhos sejam abençoados. Que seja abençoado o chão sob os seus pés. Onde quer que vocês vão, eu vou com vocês. Selá. E aqui estamos, nesse final emocionante. Eu me emociono muito. É belíssimo. E então, eu digo para vocês que foi um prazer imenso estar aqui todos os dias, fazendo meia hora, 1 hora e às vezes 1 hora e meia de leitura, separando essas leituras em partes de 30 minutos, 30 e poucos minutos. Alguns dias eu não consegui ler duas partes, li 3, porque ficava ansiosa para relembrar do que vinha depois. Então, como Diná disse aqui, agradecendo meu coração, eu vou repetir as palavras de Diná e pedir a ela que me permita usá-las no meu caso aqui para vocês, que me ouviram esse tempo todo. Meu coração transborda de agradecimento pela bondade que vocês demonstraram sentando-se à margem deste rio, que foi a vida de Diná, dita e lida por mim, visitando os ecos deste nome. Eu agradeço imensamente a cada um de vocês por estarmos juntos aqui, nesse momento tão gratificante. Aqui no finalzinho tem uma página de agradecimentos. E aqui a Anita Diamond fala um pouquinho da vida dela. Quando ela faz esses agradecimentos, ela diz que agradece a 2 pessoas pelos livros da biblioteca Arthur e Elizabeth Schlesinger, porque ela com certeza usou essa biblioteca para estudar sobre a história das mulheres na América, no Radcliffe College. E aí, por essa razão, quando ela estava no Radcliffe College, ela se candidatou a uma bolsa de estudos nessa escola que uma dessas mulheres que ela estava falando da biblioteca, né? O nome da biblioteca era uma dessas mulheres, era uma biblioteca numa escola que ela se candidatou a uma bolsa de estudos. E essa bolsa de estudos apoiou o projeto dos propósitos dela. Então ela diz: o Radcliffe College também me ofereceu a colaboração
de algumas alunas, de uma aluna, excelente companheira de pesquisa. E aqui ela agradece ao Departamento de Estudos Femininos da Universidade de Brandeis, porque lá ela foi designada como bolsista visitante. Ela agradece ao Museu de Belas Artes de Boston pela permissão para fotografar a estátua da Senhora de Senuai. Ela agradeceu também a algumas pessoas que são membros do grupo de prática literária dela, e assim como agradeceu a algumas pessoas pelo apoio, né? Pelas pesquisas, agradeceu aos pais, ao marido, à filha, ao irmão. Muito bonito essa demonstração de gratidão dela por todas essas pessoas, de ter feito a vida de Diná, que mesmo que não corresponda à verdadeira vida de Jacó, Diná, etc. e tal, ela romanceou, né, essa história de uma forma apaixonante. Então, a Anita Diamond, eu elevo meu coração e a minha mente agradecida por essa oportunidade dupla de lê-la e nesta segunda vez poder lê-la para vocês. Fiquem bem. Agradeço imensamente estar aqui. Até a próxima. Nos veremos quando leremos Elizabeth Reich. Parece que aqui agora é o movimento das mulheres, né? Mas não. Eu estou pensando em ler a autobiografia de um Jung. E ele é bem grossinho. Mas esse também é um livro apaixonante. Vocês vão gostar, eu tenho certeza. Tá bom? Fiquem bem. E como diz Diná, que seus olhos sejam abençoados, que suas mãos sejam abençoadas, que seus corações sejam abençoados, que sejam abençoado a terra sob seus pés. Até mais ver.